Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Vamos ver a partir do versículo 17 até o 26. João capítulo 17, verso 17 a 26, diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Pai Santo e Justo, obrigado por tua palavra que nos ensina, nos consola, nos exorta, nos adverte. Que possamos crescer nessa noite através da meditação da tua palavra, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, amados, eu quero estudar as Escrituras com vocês sobre esse tema, a ceia do Senhor, comunhão com o Pai. Todos os domingos de ceia nós temos compartilhado algum tema relacionado à ceia do Senhor. E em domingos anteriores nós já vimos algumas coisas bastante importantes a respeito da ceia. Uma delas é que o Espírito Santo nos deu Jesus corporeamente, porque foi Ele, o Espírito Santo, quem gerou Jesus no ventre de Maria. Assim nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que o Espírito Santo nos deu o corpo de Jesus, corpo este que mais tarde foi moído e traspassado na cruz do Calvário como sacrifício para a nossa salvação. Vimos também, queridos, que Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu, ele entregou o seu Espírito a Deus. Pouco mais tarde, depois da ressurreição, quando os discípulos estavam reunidos, Jesus entrou ali aonde eles estavam naquela sala. Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Então nós podemos afirmar a respeito disso, amados, que o Espírito Santo nos deu o corpo de Jesus quando ele gerou em Maria o menino Jesus. E Jesus, através do seu corpo, sopra sobre os discípulos, assim nos dando o seu Espírito Santo. Então nós temos esta compreensão das Escrituras. O Espírito Santo gerou Jesus, portanto a vinda de Jesus foi um presente gerado pelo Espírito Santo em Maria, mas um presente para toda a humanidade. E Jesus, quando vai subir aos céus,
Ele sopra sobre os seus discípulos e deixa como dádiva da sua ressurreição, como dádiva da Páscoa, o seu Espírito Santo. Portanto, a gente pode também perceber que tanto Jesus, que nos foi dado pelo Espírito Santo, quanto o Espírito Santo que nos foi dado por Jesus, ambos foram enviados a nós pelo Pai. O Pai enviou Jesus e o Pai enviou o Espírito Santo. Portanto, eu quero ver com vocês alguns textos da palavra onde esta verdade é claramente revelada a nós pelas Escrituras. João capítulo 3, verso 16, versículo conhecidíssimo, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou, que Deus deu o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem nos envia Jesus Cristo como dádiva, como presente. A palavra de Deus também, em João no capítulo 20, versículo 21, diz que os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse aos discípulos: paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está dizendo que ele veio ao mundo porque ele foi enviado pelo Pai. Se nós continuarmos, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 5, ele diz assim o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo então pregava o seu evangelho e ele afirmava categoricamente que Jesus Cristo foi enviado por Deus para a salvação do mundo. Mas as Escrituras também afirmam a respeito do Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, Jesus Cristo, falando com os discípulos, disse: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus Cristo rogando ao Pai para que o Pai nos enviasse o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo e o Espírito Santo enviados pelo Pai. Ainda em João, no capítulo 14, verso 26, Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. Jesus Cristo então dizendo que o Espírito Santo é enviado por quem? Pelo Pai, em seu nome. Em nome de Jesus, o Pai envia o Espírito para os discípulos. E em João capítulo 15, verso 26, ele escreve: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Queridos, ficou claro pelos textos bíblicos que o Pai nos enviou o Filho, que o Pai nos enviou o Espírito Santo. Então nós conseguimos entender que na história da salvação, na história da redenção, o Pai estava agindo, enviando o Filho e enviando o Espírito Santo, para que através deles fosse realizado o sacrifício para a nossa salvação. Para que a salvação se concretizasse, o Pai estava agindo na história para enviar o Filho e para enviar o Espírito Santo, para que fosse realizado o sacrifício necessário para a nossa salvação. Até aqui tudo bem? Amém? E quando nós olhamos para a mesa da ceia do Senhor, quando está colocado o pão e o vinho na mesa do Senhor, e que para nós cristãos representa o corpo e o sangue de Jesus, a ceia nada mais é do que a reapresentação deste sacrifício, com o pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E quando nós então colocamos o pão e o vinho na mesa, nós consagramos o pão e o vinho para que o Espírito Santo abençoe e separe, essa é a ideia de consagrar,
que o Espírito Santo separe este pão e este vinho para que represente para nós o corpo e o sangue de Cristo. Percebe, queridos, que quando nós colocamos o pão e o vinho na mesa, eles continuam sendo pão, eles continuam sendo vinho, mas nós oramos ao Espírito Santo para que consagre e abençoe, separe estes alimentos, para que para nós eles tenham um outro valor, o valor de representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, mais uma vez, o que a gente está percebendo? Que é o Espírito Santo, que além de ter gerado o corpo físico de Jesus lá em Belém, também aqui e agora, ele tem a função de gerar o corpo místico de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra de Deus diz que todos nós que fomos batizados no corpo de Cristo. E que o corpo de Cristo é formado por cada um de nós que somos os seus membros. O Espírito Santo, além de ter formado no ventre de Maria o corpo físico de Jesus Cristo, agora é Ele quem pega pecadores arrependidos e o insere no corpo de Cristo para que eles façam parte da igreja do qual Cristo é o cabeça. Tudo bem até aqui, amados? O Espírito Santo lá em Nazaré, ele estava gerando o corpo de Jesus no ventre de Maria. E hoje aqui em São Bernardo do Campo, e em todos os lugares aonde cristãos ou pessoas estão se arrependendo e se convertendo, o Espírito Santo está gerando, acrescentando ao corpo de Cristo aqueles que estão sendo salvos. Você está entendendo? Se hoje nós orarmos, fizermos o apelo, e uma pessoa se converter e entregar a sua vida a Cristo, o Espírito Santo está trazendo essa pessoa e batizando-a no corpo de Cristo, inserindo ela no corpo de Cristo. E Cristo está sendo formado em nós, e através de nós. Esta é a igreja, o corpo místico de Cristo, que é a reunião de todos os cristãos, em todos os tempos e em todos os lugares da face da terra. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, carta que nós vamos estudar a partir de março. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Olha o Espírito Santo batizando as pessoas arrependidas e convertidas, mas batizando-os no corpo de Cristo, inserindo-os no corpo de Cristo, porque se você, quando se converte, recebe o Espírito de Cristo, você também é inserido neste corpo de Cristo, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo, na ceia, nos faz vivenciar que, como cristãos, batizados no Espírito e inseridos no corpo de Cristo, nós também somos este pão e nós também somos este vinho. Que quando Cristo disse, eis o meu corpo que é dado por vós, eis o meu sangue que é derramado por vós, agora neste corpo está inserido você e eu que nos convertemos a Cristo. Nós somos partidos e dados ao mundo como alimento para saciar a fome e a sede que o mundo tem de Deus. Então o Espírito Santo nos faz ter esta experiência no momento de viver a ceia, que enquanto eu me alimento de Cristo, eu também sou o alimento de Cristo para todo aquele que necessita de mim, para todo aquele que tem sede e fome de Deus. Então nós também precisamos lembrar que a igreja, que é o corpo místico de Jesus Cristo, quando prega e anuncia a palavra de Deus, nós também estamos oferecendo para as pessoas uma oportunidade de, através da fé em Jesus, também receber o Espírito Santo. Percebe? Que aquilo que aconteceu em Nazaré, do Espírito Santo está gerando o corpo de Cristo, e de depois Cristo soprar sobre os discípulos o Espírito Santo, ela se repete na vida da igreja, quando nós nos tornamos corpo de Cristo através da inserção que o Espírito Santo faz das nossas vidas no corpo de Cristo, e que agora quando eu levo e anuncio a Jesus Cristo,
Eu estou dando a essas pessoas a oportunidade de receberem o Espírito Santo? Eu sei que o que eu estou falando está trazendo choque para algumas pessoas, mas vamos ver o que as Escrituras nos dizem. Me salva aí, Robson. Atos capítulo 8, verso 15 a 17. Os apóstolos oravam para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Atos 8, 15. E o verso 17 diz: e lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós que somos corpo de Cristo, estamos como corpo de Cristo, distribuindo o Espírito de Cristo a todos aqueles que creem. É a verdade bíblica, está na Bíblia, não é invenção, é uma narrativa. Os apóstolos oravam para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo, lhes impunham as mãos e ele recebeu o Espírito Santo. E aí teve um camarada chamado Elimas, um encantador, que ele olhou aquilo e falou: nossa, eu quero esse poder também. Chegou para Pedro e ofereceu dinheiro: me dá esse poder, para que aquelas pessoas em quem eu impuser as mãos, ele também receba o Espírito Santo. E Pedro disse: seja o teu dinheiro contigo, ó maldito, porque o pão de Deus não se compra com dinheiro. Mas o Espírito Santo era concedido aos discípulos quando criam, através da imposição de mãos dos apóstolos. E quando você anuncia a palavra de Deus, você está oferecendo a essa pessoa uma oportunidade de receber também o Espírito de Cristo. Portanto, queridos, nós já falamos hoje de acontecimentos que ocorreram em Nazaré, ou melhor, em Belém. Em Nazaré, quando Jesus foi gerado, em Belém, quando ele nasceu. E já falamos de acontecimentos que aconteceram em Jerusalém, onde Jesus morreu. Portanto, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Essa mesa posta aqui, com o pão e o vinho, representa de uma só vez a manjedoura, aonde o Espírito Santo nos deu o corpo de Jesus, mas também representa o Calvário, onde Jesus Cristo deu a sua vida e derramou sobre nós o seu Espírito. Percebe o mistério diante do qual você está? Era essa riqueza que, depois de entrar em contato com ela, eu simplesmente não poderia continuar celebrando a ceia como se fosse apenas comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco de uva. Porque a representação que a ceia tem é do mistério mais profundo da história humana. Ela é a representação da manjedoura, onde Cristo nasce, e aonde pela consagração do pão e do vinho, eles representam para nós o corpo e o sangue de Cristo, mas é também a representação da cruz do Calvário, onde Cristo deu o seu corpo, partiu o seu corpo e entregou o seu Espírito para nós. Amados, através do Espírito Santo, Deus enviou Jesus ao mundo, e através de Jesus, Deus deu o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Deus, através de Jesus, nos deu o Espírito, e Deus, através do Espírito, nos deu Jesus. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo foram enviados pelo Pai. E por que Deus enviou tanto Jesus quanto o Espírito Santo? Por que Deus enviou o Pai e o Espírito? Por que Deus enviou o Filho e o Espírito para vir ao mundo? E a resposta é simples: para reconciliar o homem consigo mesmo. Deus enviou Jesus Cristo e o Espírito Santo para que viesse realizar a obra da salvação, para que o homem, separado de Deus por causa do pecado, pudesse se reconciliar consigo mesmo. Tanto que nós, em 2 Coríntios, vemos o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra
da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus enviou Jesus e o Espírito Santo com a missão de resgatar o homem e trazê-lo de volta para si mesmo, a fim de nós mantermos comunhão com o Pai. O homem se perde por causa do pecado. O Filho e o Espírito saem em missão para resgatar este homem e trazê-lo, religá-lo, reatá-lo a esse Deus. Então, queridos, nós podemos manter comunhão com Deus através do Filho, que é o caminho, a verdade e a vida, pelo poder do Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O mistério da ceia nada mais é do que uma festa. A ceia é festa. Ceia é a festa da graça e da ternura de Deus, mas do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que de forma gratuita, quer nos encontrar e nos reunir a si pelo amor. Este é o banquete que Deus faz para dizer: vinde todos que têm fome e sede, comam e bebam, fartem-se na minha presença. Venham todos vós, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque eu posso levar o fardo de vocês, porque eu já paguei na cruz do Calvário. Eu queria pedir que você, nesse momento, pudesse contemplar um pouquinho a mesa da ceia. Olhe um pouquinho para ela. Veja nesse momento um convite amoroso de Deus para você vir cear com Ele. Vem ser um comigo. Vem desfrutar do meu amor e da minha graça. Foi por ti que eu me entreguei a minha vida. Foi por ti que eu me derramei na cruz do Calvário. Vamos olhar e contemplar esse momento. A ceia, amados, ela é a celebração da realização do grandioso projeto de Deus de resgatar a humanidade perdida e uni-la a si novamente. Mas unir a humanidade a si de uma tal forma que olha o que Paulo disse lá em Romanos: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o pecado podia separar, hoje através de Cristo nós fomos unidos de tal maneira a Deus que Ele diz: nada pode mais nos separar do amor de Deus. Nenhuma das coisas criadas, nenhuma das coisas que existem na terra, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nenhuma outra coisa é capaz de nos separar do amor de Deus. Lá no Calvário, lá no Éden, melhor dizendo, a separação podia acontecer. Deus disse assim: olha, não coma da árvore, porque no dia que der a comer você vai morrer. Mas agora Ele está dizendo: eu me uni a vocês e vocês se uniram a mim através do meu Filho. E eu posso te dizer e te garantir que nada mais nos separará. Não há mais pecado que nos separe de Deus. Mas quando a gente fala essa verdade que é bíblica, porque o apóstolo Paulo não está dizendo? Tem alguém que sempre diz assim: então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Quem pensa assim nunca viu Deus, não conhece Deus, porque quem conhece Deus faz de tudo para agradá-lo, não está pensando em aproveitar. Se você tem essa natureza, então agora eu posso fazer o que eu quero, vá se converter, vá se encontrar com Cristo verdadeiramente, porque quando nós experimentamos a maravilhosa presença de Deus na nossa vida, querido, e nós temos a certeza que nada nos separa do amor de Deus,
a gente quer ser a melhor pessoa que podemos para a sua glória. Não para sermos salvos, mas para agradar quem tanto nos amou. A ceia nos lembra que unidos, irmãos, pela fé em Cristo, unidos a Ele pelo batismo na semelhança da sua morte, nós também seremos na semelhança da sua ressurreição. A Bíblia diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor e anunciar a sua morte até que Ele venha. Mas nós que celebramos o fato de que Ele vai voltar, nós celebramos porque nós temos a certeza que ao descermos as águas do batismo, nós fomos batizados na morte de Cristo. Nós fomos sepultados no batismo na semelhança da morte de Cristo, para que o mesmo poder que operou em Cristo também opere em nós na ressurreição. De maneira, queridos, que João capítulo 6, verso 56, diz assim: aquele que come a minha carne permanece em mim, e eu permaneço nele. E aí então, queridos, quando nós falamos que Jesus há de voltar, e Ele mesmo disse no texto que nós lemos: eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver, eu vou voltar para levá-los comigo, para que eles estejam comigo aonde eu estiver. A ceia, ela é um pré-anúncio, ela é um aperitivo, ela é o prato de entrada do grande banquete celestial das bodas do Cordeiro, onde nós estaremos presentes. Olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E olha que coisa bonita esse último verso: e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha quantos sentidos e significados a ceia nos traz. Ela é a antecipação do banquete celestial, das bodas do Cordeiro, quando nós seremos recebidos pelo Senhor no céu, e Ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que a vós está preparado. Vocês estarão para sempre comigo. Jesus e o Espírito Santo, eles estão presentes na ceia. Por eles, pelo Espírito e por Cristo, quando ceiamos, celebramos também a nossa comunhão com Deus Pai. Porque ninguém pode chegar a Deus Pai se não for por Cristo. Porque Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas também é importante pensarmos que ninguém chega até Cristo se não for pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E a Bíblia também diz que ninguém confessa que Cristo é o Senhor se ele não for movido pelo Espírito de Deus. Jesus e o Espírito Santo estão presentes na ceia, e por eles nós nos achegamos a Deus. E assim como o Pai estava presente na manjedoura quando Cristo nasceu, ali, quando eu falo manjedoura, entenda-se todos os eventos até o nascimento de Cristo, desde a anunciação até o momento do nascimento, eu reduzo isso na manjedoura. O Pai estava presente na manjedoura, e o Pai estava presente no Calvário. Ele também está presente na ceia, pois não se recebe Cristo sem que o Deus Pai o revele. Lembra quando Jesus disse na mensagem que o pastor André pregou, domingo passado: quem dizem os homens que eu sou? Elias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Bem-aventurado, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. O pastor pode se matar de pregar, mas só reconhece o senhorio de Cristo aqueles a quem o Pai revela. Não é a função do pastor revelar a Cristo. Isto quem faz é o Espírito Santo no momento da pregação. Mas não se recebe o Espírito Santo sem que o Pai o envie no nome de Jesus. Então ninguém chega ao Pai sem trilhar o caminho de Jesus no poder do Espírito Santo.
E talvez tudo isso esteja parecendo muito confuso. Mas toda essa confusão é para mostrar que nós só podemos chegar ao Pai através do Filho e do Espírito Santo. Ninguém chega ao Pai se não for através do Filho e do Espírito Santo. E só chegamos ao Filho através do Pai e do Espírito. E só chegamos ao Espírito através do Pai e do Filho. Por que eu estou dizendo essa bagunça toda? Porque o Pai é uma dádiva que você recebe do Filho e do Espírito. O Pai é uma dádiva que você recebe do Filho e do Espírito. Mas aí também você vai perceber que o Filho é uma dádiva que nós recebemos do Pai e do Espírito. E que o Espírito é uma dádiva que nós recebemos do Pai e do Filho. Mas que confusão! Por que essa confusão toda? É que o Pai, o Filho e o Espírito têm uma única e inseparável natureza divina. Eles são uma coisa só. Cada um dos três está presente nos outros dois. Por isso, na oração sacerdotal, uma das traduções possíveis do versículo 23 é esse: que eles sejam como nós, uma coisa só, eu neles e tu em mim. Olha que bonita essa oração. Uma das traduções possíveis é essa: que eles sejam como nós, uma coisa só, a mesma coisa, tudo junto. Essas palavras significam que nós, pelo Espírito, estamos em Cristo. E Cristo está em Deus. Logo, por causa de Cristo e em Cristo, nós estamos em Deus, unidos a Ele e também reconciliados com Ele. De maneira que, olha o que Jesus disse aos discípulos: quem vos recebe, recebe quem? A mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha aí. Nós estamos tão unidos a Cristo, que Cristo diz: quem receber vocês, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Eu sei, queridos, que no meio do povo de Deus pode ter problemas. Mas nós precisamos enxergar os nossos problemas à luz disso e resolvemos. Amém. Por isso que Paulo diz que no meio da igreja não pode ter gregos, judeus, escravo, livre, mas que todos nós temos que ser um em Cristo. Porque senão, como nós vamos ouvir em Coríntio, Cristo não está dividido. Eu sou do Valdomiro, eu sou do Edir Macedo, eu sou do pastor Ronaldo. Cristo não está dividido. Cristo é tudo em todos. Verônica Giuliani, perto do ano 1700, ela escreveu uma coisa tão linda. Olha o que ela escreveu: pareço ver na mesa da ceia o trono para o Deus trino e uno. Pareço ver na mesa da ceia o trono para o Deus trino e uno, o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo. Quando eu comungo com os meus irmãos, meu corpo se torna um templo para a Santíssima Trindade. Posso repetir? Pareço ver na mesa da ceia um trono para o Deus trino e uno, o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo. Quando eu comungo com os meus irmãos, meu corpo se torna um templo para a Santíssima Trindade. E Rublev retratou em seu ícone da Santíssima Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, simbolizados naqueles três anjos em volta da mesa quando eles visitavam Abraão dos carvalhais de Mamre. Assim, a Santíssima Trindade também está invisivelmente e misteriosamente presente em volta da mesa. Você acredita nisso? Que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas por causa do significado que nós estamos dando a este ato de comer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo
estão misteriosamente ceando conosco, fazendo a nossa igreja, enquanto a nossa igreja faz a ceia? Você crê nisso? É a verdade mais pura que eu tenho descoberto nas Escrituras Sagradas. E para ter este símbolo desta presença, eu queria convidar a Vânia a pedir que ela acendesse essas velas. A gente separou 3 velas iguais, porque eles são uma mesma coisa. Mas que essas velas representassem para nós, nos lembrassem como símbolo nesta hora, nos representasse como símbolo o fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes, invisivelmente e misteriosamente no momento da ceia. Agora eu questionaria o invisivelmente, viu? Me passou pela cabeça. Cristo está visivelmente aqui, em mim e em vocês. Não é isso? Quem recebe a vocês, recebe a mim. Então Cristo está visivelmente presente na pessoa de cada um de vocês aqui hoje. E na minha pessoa também. Amados, em mistério, e uma bênção do retiro da fraternidade do ano passado, foi uma palavra que o Sérgio Franco trouxe. Ele pregou, e a palavra dele foi uma bênção. Ele pregou sobre a fé de Abraão no sacrifício de Isaac. Mas teve uma frase dele que marcou profundo em mim. Ele disse que problema a gente resolve, mistério a gente contempla. Às vezes a gente quer explicar algumas coisas que não tem explicação. Problema a gente resolve, mistério a gente só contempla. A gente só olha e admira. Em mistério, que não é para ser compreendido nem explicado, apenas para ser contemplado, Deus se oculta e se mostra a nós nesse pão e vinho. Em mistério, de maneira que nós não vamos poder explicar, Deus se esconde, mas ao mesmo tempo se revela nesse pão e nesse vinho. Mas tem uma coisa, só vai perceber isso o coração que é capaz de crer. Só vai perceber isso o coração que tem tamanha limpeza para perceber a presença de Deus, porque Jesus já havia dito: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se não crermos, e se não tivermos limpeza de coração, o que você vai ver é farinha, fermento e um suco de uva. Só isso. Mas bem-aventurado aqueles que, ao se alimentarem deste pão e deste vinho, se alimentam muito mais do que com pão e do que com vinho. Nessa mesa, irmãos, de comunhão, é o lugar onde o divino e o humano dão as suas mãos, aonde Deus novamente se une conosco e nos une a Ele. E aí, queridos, quando Ele disse assim: olha, eu nunca mais vou cear, a não ser lá no céu, quando eu cear com vocês, tem um sabor do céu aqui na terra. Sabe qual é esse sabor? O sabor do pão e do vinho. O sabor do pão e do vinho é o sabor da eternidade. Não sei se lá vai ter carneiro, eu adoro. Mas não sei se vai ter carneiro. Mas sei que com certeza vai ter vinho e pão. E um dia que você estiver tomando um vinho, pegue um pão e pote a ele no vinho. E come vinho e pão. Aquele é o sabor do céu. Aquele é o sabor da eternidade. E aí, queridos, algumas pessoas olharam aqui e disseram: nossa, como a mesa está linda. Está bonita, não está? Eu só queria te dizer que a beleza, com letra minúscula, aqui representada, ela é apenas uma antecipação daquela beleza, com letra maiúscula, que nós vamos viver no céu. Por isso, irmãos, no momento da ceia, a eternidade invade o nosso tempo, e a vida humana atinge uma dignidade jamais pensada. Porque, queridos, se Descartes já disse: penso, logo existo, eu queria dizer para você que eu existo.
porque Ele morreu por mim e me uniu a Ele. E Ele disse: eu vivo, então vocês viverão. Amados, a dignidade humana na ceia, na mesa da ceia, atinge o ápice, porque por sua causa Deus se fez homem e entregou a vida dele como servo e foi obediente até a morte e morte de cruz para poder salvar a tua vida. Essa é a dignidade que nós atingimos máxima na ceia. Então, amados, a ceia é uma antecipação da volta do Senhor, daquele que diz que vai voltar, né? Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mas na verdade, cá entre nós, ele nunca se ausentou, porque ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, ele mesmo disse que estaria com nós para sempre. E esse é o momento de nós celebrarmos esta verdade. Amém? Equipe de louvor,